Existem basicamente duas formas de você ficar cego. Quando não entra luz suficiente no seu olho, seja por conta da escuridão ou de algum problema no próprio olho, ou quando entra luz demais. Mais ou menos a mesma coisa acontece com o som. Se tem barulho demais, você não consegue ouvir as coisas direito. Mais ou menos a mesma coisa acontece com a informação. A gente se torna ignorante e, portanto, muito facilmente manipulável quando a gente tem muito pouca informação ou quando a gente tem informação demais. Sobretudo informações falsas, informações de baixa qualidade e informações que a gente não consegue processar muito bem. É como se a informação fosse água. A gente não quer morrer de sede, mas ao mesmo tempo a gente não quer estar no meio de uma enchente. Durante muito tempo, o nosso grande problema foi a falta de acesso à informação. Tem alguns exemplos que são clássicos, como por exemplo o Index Librorum Prohibitorium, que era uma lista de livros proibidos que foi criada pela Igreja no contexto da Inquisição. Não era uma lista de livros que você não deveria ler, era uma lista de livros proibidos. E eles não eram proibidos somente por motivos espirituais e religiosos, mas para manter a ordem social. E conforme o papel da Igreja se transforma, e ela deixa de ser aquela instituição que regula absolutamente tudo para se tornar uma entre muitas instituições importantes, o Index vai perdendo sua importância e mudando o seu sentido, até que em 1966 ele é extinto pela Igreja Católica. Nesse mesmo ano, aqui no Brasil, começava a se tratar da Lei de Imprensa. Essa lei foi criada pela ditadura para controlar as informações veiculadas pela imprensa do Brasil. Quem publicasse coisas que incomodassem o governo podia ser severamente punido. E além disso tinha uma coisa chamada censura prévia. Antes de se publicar qualquer coisa, os censores do governo precisavam aprovar essa publicação. No momento que a gente vive, a falta de acesso à informação não é o nosso maior problema. O problema é o excesso de informação ruim. Esse excesso é usado por muita gente muito poderosa para manipular a gente. E é muito difícil encontrar uma fórmula para não ser manipulado no meio disso tudo. É muito difícil que uma pessoa vá entender completamente o que está acontecendo no meio de tanta desinformação. É como o Belchior dizia, não me siga, eu também estou perdido. Ou como dizia Humberto Gessinger, ouça o que eu digo, não ouça ninguém. Se você está ouvindo isso, provavelmente é porque você, assim como eu, sabe que numa situação dessas não é vergonhoso, não é nenhum demérito pedir ajuda. A gente precisa da ajuda das outras pessoas para entender melhor o que está acontecendo. E é nessas horas que a gente precisa ter referências. A gente precisa ter uma gama grande de pessoas em quem a gente pode não acreditar cegamente, mas depositar um pouquinho de confiança e transformar em uma das pessoas, em uma das instituições, em uma das fontes nas quais a gente vai se basear para tentar criar uma compreensão maior da realidade do que só o nosso ponto de vista. O que a gente tende a fazer, e isso não é uma pessoa ou outra, isso é praticamente todo mundo, é o contrário, é buscar informações que só reafirmem aquilo que a gente está pensando, mas isso nunca ajudou ninguém a se aproximar da realidade. O fato é que, nesse momento, a gente está no meio de um monte de informação ruim, no meio de um monte de informação errada, e ninguém sabe muito bem o que fazer com isso, embora algumas pessoas estejam cheias de certezas. Eu posso estar errado. Eu acho que um possível governo do Bolsonaro seria uma desgraça, que seria uma tragédia, que seria muito ruim. E eu sei que eu posso estar errado, assim como você pode estar errado, e assim como todo mundo pode estar errado. Então, eu não vou pedir para você me ouvir. Eu sou só mais uma pessoa que nem você. Agora, tem muita gente avisando. E muita gente que está fora desse círculo horrível de falta de informação ou de excesso de informação errada que a gente tem. Quando a gente vê pessoas de fora falando sobre a nossa situação, a nossa primeira reação pode ser: o que esse cara está falando do Brasil? O que essas pessoas aí sabem? Ou então ficar procurando desculpas para invalidar aquele ponto de vista. Mas o fato é, o nosso maior problema agora é o excesso de informação ruim. E essas pessoas têm informações diferentes das nossas e não estão mergulhadas no mesmo excesso de fake news que a gente está a respeito do nosso processo eleitoral. Então, eu não vou dizer para você me ouvir. Ouça o Papa, ouça a ONU, ouça os delegados da União Europeia,
ouça o New York Times, ouça o Economist. A esquerda do mundo inteiro está avisando que é um problema. A direita do mundo inteiro está avisando que é um problema. Os anarquistas do mundo inteiro estão avisando que é um problema. Quase toda a mídia, as instituições religiosas de diversas religiões, cientistas, historiadores, ambientalistas, quase todos os cientistas das ciências humanas, inclusive os de direita, inclusive os neoliberais, estão avisando que isso é um grande risco e que esse é um grande problema que a gente vai enfrentar se a gente eleger o Bolsonaro. Então, eu vou reforçar. Não me siga, eu também estou perdido. Agora, eu estou aqui nesse excesso de luz que atinge os meus olhos, tentando tatear um caminho. E essas são algumas das referências que eu estou usando. Então o que eu peço é, ouça essas referências. Veja com carinho o que as pessoas que estão fora desse nosso ciclo de informação ruim e de fake news estão dizendo a respeito do nosso processo. Eu sei que eu posso estar errado. Agora, quem for votar no Bolsonaro não vai poder dizer no futuro que não foi avisado pelo mundo inteiro a respeito da escolha que estava fazendo. Talvez tantos historiadores, tantos cientistas, tantos jornalistas, analistas políticos, ecologistas e artistas, talvez esteja todo mundo errado. O Papa, o New York Times, o Barcelona, todo mundo. Mas eu vou escolher ouvir essas referências. Porque eu acho que de onde essas pessoas estão e com as coisas que essas pessoas sabem, elas podem ver coisas que eu não vejo. Eu escolho ouvir essas pessoas, nem que para isso eu tenha que pela primeira vez votar no PT.